Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão estar assistindo essa aula. E a gente vai dar continuação à nossa aula anterior, na semana retrasada, que foi uma aula ao vivo. Nessa semana, por conta do feriado e da emenda de feriado, as turmas que não tiveram aula, porque o dia da aula era o dia do feriado, vou ficar com a aula gravada, e as turmas da quarta-feira eu também deixei a aula gravada para que todos tenham o mesmo tipo de aula. Isso significa que a gente volta para as aulas ao vivo na semana do dia 20, 21 e 22, dependendo do dia da sua turma, segunda, terça e quarta. Então, nessa semana do dia 20, 21 e 22, é que a gente retorna para as aulas ao vivo. Lembrando que no final desse bloco sobre direito individual, direito social, direito político, a gente vai fazer uma avaliação e um trabalho. O trabalho vai ser a partir de um artigo da Constituição que você vai explorar, a Constituição da República de 1988, que está disponível nos blocos anteriores como material para você baixar, como eu já tinha previamente os alertado. Bom, vamos lá. A aula de hoje vai ser uma aula introdutória, né? Eu vou até a compartilhação desses direitos, dois exemplos dele, e aí na semana em que a gente retornar, eu vou finalizar com uma aula pensando tudo isso com o contexto atual do Brasil. Na aula anterior, eu explorei um pouco o título central da aula, que é esse, democracia e direitos individuais versus, ou vezes, né, em confronto, direitos sociais. Lembrando que a gente ainda tem os direitos políticos, mas que o confronto essencial da democracia, como a gente viu na aula passada, se encontra ou se expressa melhor nessa tensão entre direitos individuais e direitos sociais. Falei também, é importante a gente retomar a ideia de que a democracia, o governo do povo, cracia, governo, demo, povo, né? A democracia, o governo do povo, é um sistema de direitos. O que quer dizer que não é possível que eu pense a democracia separada da ideia de direitos. Quais direitos, professor? Direitos individuais, direitos sociais e direitos políticos. Então, não é democracia ou direito, mas sim é democracia e direito. Então, a democracia está intimamente relacionada ao direito, ou seja, havia falado que é uma relação íntima, muito próxima entre democracia e direito. O que me atesta o que me leva ao ponto 2, ou seja, não existe democracia sem a garantia básica de direitos. Quais direitos, professor? Os direitos individuais, sociais e políticos. Então, na democracia, esse sistema de direitos, os direitos são divididos em três tipos de direitos: individuais, sociais e políticos, e esses direitos têm o direito de se confrontar numa democracia. Esse jogo, esse conflito de direitos é válido, a gente vai ver isso mais à frente. No entanto, como afirma o ponto 3, não há como se discutir democracia sem discutir a relação entre direitos. Então, novamente, a gente volta àquela sustentação do título: democracia é um sistema de direitos. Então, para discutir democracia, ou as discussões que cabem no cenário democrático são discussões sobre direitos, sejam eles individuais, sejam eles sociais ou sejam eles políticos. Sobretudo, diz ainda o ponto 3, a relação entre o confronto de direitos sociais e individuais. Então, a democracia se expressa fortemente através do confronto mesmo entre os direitos sociais e individuais, e é esse confronto que tensiona e movimenta o caminhar democrático. Quer dizer que ele é ruim? Não. Quer dizer que ele é um confronto necessário. Ele acontece e se expressa em toda democracia, e é melhor que assim seja. Porque nas situações não democráticas, ou nos estados não democráticos, como os estados totalitários ou ditatoriais, não há possibilidade de confronto de direitos, porque não há direitos. Os direitos estão na mão de um grupo único, e não é o direito compartilhado a todos que têm o mesmo lugar como garantidos e direitos garantidos como cidadãos, de acordo com a Carta Magna, com a Constituição, pensada coletivamente, etc. Por fim, ali onde eu tinha perguntado para vocês, né, uma questão que surgiu, então, na democracia, esse sistema de direito, mais vale o direito individual de ir e vir ou o direito social dos movimentos sociais de manifestação política? Então, veja, a gente tem dois direitos na democracia e que vão se confrontar. Na nossa Constituição, nos é garantido o direito de ir e vir, ou seja, a liberdade de andar e transitar no território nacional, desde que tenhamos
cumprindo nossos deveres de cidadão, ou seja, não temos com nada irregular, não tenhamos cometido um crime, ferido nenhum tipo de código penal, regulatório da sociedade. Se tudo estiver de acordo com a gente, a Constituição nos garante o direito de viver. No entanto, essa mesma Constituição, a de 88, garante o direito social dos movimentos sociais de fazerem manifestações políticas. Um é o direito social, o outro é o direito individual. O direito de vida é o direito do indivíduo. O direito social de manifestação política é um direito coletivo do indivíduo, mas também coletivo, de coletivos como movimentos sociais, sindicatos, grupos organizados, ONGs, etc. Só que, em algumas situações, esses movimentos podem se confrontar. E aí? Qual é que vale mais? E foi aí que eu tinha terminado a aula. Eu disse que depende. Depende da situação, depende do país, depende da realidade que se vive. Como se divide os três direitos, professor? Em direitos individuais, direitos sociais e direitos políticos. O que é cada um desses direitos? O direito individual é aquele que você tem como indivíduo. Por exemplo, o direito à vida, o direito à propriedade, à inviabilidade da casa, a se defender perante a justiça. São seus direitos numa esfera individual, né, personificada, pessoal. Se você é um cidadão que cumpre os seus deveres, você adquire os direitos. Então, por exemplo, um dos nossos direitos como cidadão brasileiro é o direito à vida. Ninguém tem o direito de tirar a vida do outro. Esse é um direito irrevogável. Nem o próprio Estado. Veja, no Brasil, a gente não tem pena de morte, que é algo que se tem, por exemplo, nos Estados Unidos, né, no estado norte-americano. Então, lá, dependendo do crime, em alguns crimes, em algumas situações, o Estado pode declarar que a pena daquele sujeito é morrer. Então, o direito à vida do indivíduo, na verdade, é um direito que pode pertencer ao Estado. No Brasil, isso não acontece. Então, o Estado não tem direito de tirar a vida de ninguém. Isso não quer dizer que ele não o faça. Ele faz por justiça na favela, ele já fez na ditadura militar, em outras diversas ocasiões. Mas, constitucionalmente, isso não é legal. Isso é inconstitucional e é proibido. Então, alguns direitos são direitos nossos, garantidos como indivíduos. Tá, só que uma sociedade não é formada só de indivíduos, é uma soma de indivíduos, e esses indivíduos formam o que a gente chama de social, ou de coletivo. Então, é preciso garantir direitos aos grupos sociais e não só aos indivíduos. Então, aí vem os direitos sociais. Os direitos sociais são todos aqueles que você tem como ser social. A educação, a saúde, o transporte, a moradia e etc. Então, se você pegar a Constituição do Brasil, aquela que eu deixei disponível aí nos blocos do mundo, você vai ver lá direito à educação, direito à saúde, direito ao transporte, direito à moradia. Então, todo brasileiro tem direito à educação. Por isso que você está tendo essa aula, por isso que você estuda, que por isso no Brasil você não precisa pagar pela escola em nenhuma modalidade. Desde o ensino infantil até a universidade, a gente tem um sistema escolar público e gratuito, o que significa que nós podemos e devemos ter acesso à educação. Nesse sentido, o Brasil garante, no entanto, ele não garante completamente o que ele fala na própria Constituição, né? Então, todo brasileiro tem direito à educação gratuita, pública, gratuita e de qualidade. Pública e gratuita todos nós temos mesmo, agora de qualidade nem sempre. Então, quando você vê professores, alunos, sindicatos, pessoas manifestando por mais verbas, por direito à educação, por melhores escolas, melhores estruturas, quer dizer que a Constituição está sendo cumprida naquela parte em que diz que todo mundo tem direito à educação pública, gratuita e de qualidade. Então, se a qualidade não está sendo cumprida, as pessoas têm o direito de ir às ruas. E, por último, a gente tem os direitos políticos, que são aqueles que diz respeito ao exercício político ou do exercício da política. Ou seja, o direito do voto, o direito a ser votado e o direito à reivindicação política. Então, os direitos políticos são aqueles que garantem o funcionamento de uma democracia, em que permite que as pessoas se expressem de acordo com os seus desejos, com suas vontades políticas, atenção, desde que essa expressão não fira os direitos constitucionais básicos. Então, o direito político diz respeito ao exercício político. Então, votar ou ser votado. No Brasil, o voto, ele é, como a gente falou na outra aula, ele é um direito e ele é um dever. Então, você pode votar, você deve votar. Né? Você tem direito ao voto, você tem um dever com o voto. É uma obrigação de todos os brasileiros a partir dos 18 anos. Você pode votar a partir dos 16, mas a partir dos 18 ele é uma obrigação. Né? Então, é um direito constitucional e um dever ao mesmo tempo. Nem todo direito é um direito e um dever, mas no caso do voto é um direito e um dever. A gente pode também ser elegível, ou seja, ser candidato, ser votado, e nós todos temos o direito de reivindicação política dentro de uma democracia, de fazer uma manifestação
caso a gente não concorde com a situação política do país, ou caso a gente concorde com a situação política do país, desde que essa manifestação seja dentro das regras constitucionais, ou seja, uma manifestação política no Brasil não pode pregar elementos inconstitucionais. Então, vocês viram recentemente algumas manifestações pedindo o fechamento do Congresso. Isso não é constitucional. O fechamento extremo não é, então isso não pode acontecer. As pessoas podem ir na rua apoiar o presidente da República, dizer que gostam dele, que amam, que acham que o governo está bom, mesmo com tanta miséria que tem. Podem, tem todo o direito. As pessoas têm o direito de ir e criticar. Agora, o que a gente não pode fazer é atacar as instituições ou atacar aquilo que está escrito na Constituição. Então tem que tomar cuidado com isso, né? Se chama de liberdade de expressão no Brasil, tem limite. Liberdade de expressão não é ilimitada, é limitada pela Constituição e pelos direitos políticos. Então a gente tem o direito político de fazer a crítica a qualquer tipo de partido, sujeito político que esteja, desde que essa crítica seja constitucional. A gente não pode pedir a destituição da República, o fechamento do Congresso ou do Supremo Tribunal Federal. Né? Quem fechou o Congresso Nacional foram os militares, na ditadura. Então, isso deixa de ser a democracia. A democracia é a garantia mínima de direitos políticos.